Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus nossa, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos irmãos já me conhecem, me chamo Anderson Luiz dos Seis, sou filho da Isabel Conceição dos Seis e filho na fé do Farias. Mais uma vez convidado aqui para estar pregando a palavra do Senhor. O Farias tinha me convidado para pregar na intercessão e, como sempre que vou pregar, eu fico preparando o tema, orando à tarde. Eu percebi que não vai dar tempo suficiente para querer falar sobre o desejo do meu coração nesta formação de agora, porque o tempo não me permite. Mas eu vou falar um pouquinho daquilo que Jesus tem colocado no meu coração, para que a sua alma seja edificada pela poderosa palavra do Senhor. E antes de começar, eu queria salientar que o mês de maio, segundo o Papa Paulo VI, é o mês que as abundâncias da graça do Senhor vêm com mais facilidade para as nossas vidas. Então eu convidaria você a esse mês de maio a não sair da presença do Senhor, a orar bastante, a pedir muitas graças para o Senhor por meio da intercessão de Maria. E não tem nada a ver com a pregação, mas olha a encíclica que o Papa Paulo VI publicou em 1965 e o que ele disse para nós. Porque o mês de maio traz esta poderosa chamada a uma intensa e confiante oração. E porque nele os nossos pedidos acham mais fácil acesso ao coração misericordioso da Virgem. Foi feito uso pelos nossos predecessores escolher este mês consagrado a Maria para convidar o povo cristão a orações públicas cada vez que a igreja o necessitasse ou que qualquer perigo ameaçasse o mundo. Então, neste mês de maio, vocês como comunidade, equipe de servo, intercessão, aqueles que tiverem disponibilidade para poderem fazer as 1000 Ave Marias, o Rosário, adorar o Santíssimo, eu não tenho dúvida que este mês é o mês que a Nossa Senhora consegue mais graça do coração de Jesus. E não vão atrás tanto dos bens materiais, mas peça a graça da fidelidade para os tempos difíceis que estamos por vir. Amém? Queridos em Cristo Jesus, não há dúvida alguma de que nós estamos vivendo tempos difíceis e por onde eu tenho passado tenho visto um tsunami de distanciamento espiritual do Senhor. É uma graça quando eu venho aqui, meu coração muito se alegra de ver que a chama do avivamento continua intensa, mas também nós sabemos que inúmeras pessoas estão caindo e se distanciando do Senhor. E muitas pessoas das quais caíram eram pessoas que estavam no nosso meio, que gritavam, que pulavam, que berravam, que rolavam no chão, mas muitas vezes isso era uma coisa exterior porque tinha pecado secreto no coração. Isso não adianta de nada para Deus, porque no dia do juízo ele não vai querer saber se gritou, se pulou, se rolou. Ele vai querer saber se vê uma vida santa, amém? Ele vai querer saber se vê uma vida santa. E não há dúvida alguma de que o Senhor se manifesta no meio do fogo, mas eu quero pegar com vocês rapidamente a palavra no Evangelho de Marcos 10:45. Pode dedicar. Marcos 10:45. Seria mais uma formação que eu gostaria de estar falando, mas eu quero deixar para vocês um recado importante. Eu vou ler rapidamente o texto com vocês, amém, igreja? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Essas são para nós as palavras da nossa salvação. Jesus, pelo poder do Espírito Santo, coloca no coração de Marcos que ele passa para o papel que chega até nós na Sagrada Escritura, um relato de amor que ele tem por nós. Ele relata que Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por resgate de muitos. O que significa redenção? Morte substitutiva. Jesus pegou a condição de santo de Deus e assumiu a posição de ladrão na cruz, que era de nós, e através da morte redentora, pelo seu sangue, ele nos resgatou e nos colocou em liberdade para que nós pudéssemos adentrar no Santo dos Santos, ou seja, o céu que ele conquistou para nós com o seu sangue, da qual havia sido cancelado pelo pecado original, e esse documento que estava na mão de Satanás, como diz Colossenses 2,14, foi fincado na cruz e Deus nos deu o direito de vida. E por isso que a palavra diz em Gálatas 5,1, é para que sejamos livres que Cristo nos libertou. Amém. Após Jesus Cristo ter
ter feito a maior das obras de misericórdia, que foi ter morrido na cruz por cada um de nós, Ele reúne a sua comunidade discipular e envia os discípulos em missão ao mundo. Marcos 16:15: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? É a boa nova. Que boa nova? Que Jesus Cristo morreu na cruz por nós e que nós temos o direito de liberdade. E Deus Pai disse a Catarina de Sena que devido ao poder do sangue de Cristo, criatura alguma ou demônio algum poderia fazer o homem pecar. Ele peca por livre e espontânea vontade. Por quê? Porque ele quer ofender a Deus e desfrutar dos prazeres terrenos. E São João da Cruz diz: por prazeres terrenos sofrem-se tormentos eternos. E o pecado não é nada mais nada menos do que o original do grego: errar o alvo. E nós, como servos do Senhor, resgatado pelo sangue do Cordeiro, transferido do mundo de trevas para o mundo de luz, temos a missão de evangelizar e de levar a boa nova e de liberar sobre o mundo a palavra de redenção, a boa nova, que é a morte de Cristo na cruz, e que nós temos esse direito de entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor. Mas como que Jesus fez isso? Qual que foi o exemplo que Jesus deu para os seus discípulos para que eles alcançassem almas? Qual que é a maneira que o Senhor designou para que o seu povo eleito, através de uma vida de santidade, conseguisse, pela graça do Senhor, colocar as ovelhas transviadas no redil de nosso Senhor? Marcos 1:35: de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. O Papa Leão XIII diz: é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Repetem comigo: é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Se Jesus, que é o Salvador, que levou o homem a conhecer o caminho da salvação para ser portador desta graça, Ele se colocou na brecha, na presença do Pai para orar, para adquirir força. E nos evangelhos narra direto Jesus se colocando no monte sozinho com o Pai e tendo a sua vida interior para resgatar as almas para o Senhor. E o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o quê? Nós estamos vendo a cristandade diluindo pelo pecado, porque não tem vida interior e não tem vida de oração. Jesus Cristo, quando veio pela graça do Pai, no Espírito Santo, foi formado no ventre da Virgem Maria, ficou 30 anos oculto. Depois dele iniciar o seu ministério, antes, ele passou 40 dias no discipulado do deserto, em oração, em jejum, em submissão ao Pai e sendo testado pelo diabo, e teve 3 anos de ministério na qual ele mudou o mundo. E o exemplo máximo que o Senhor nos deu foi a vida oculta. E hoje em dia há uma maldição na Igreja Católica que está rodeando a cristandade, os católicos, nos grupos de oração, nas novas comunidades, chamada ativismo. Isso daí é uma enganação tão satânica que as pessoas, elas querem ser missionários. E vem no coração dela como: o mundo precisa da palavra do Senhor, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pela palavra. Só que nós queremos ganhar alma, queremos sequestrar almas do diabo, queremos levar o batismo no Espírito Santo, queremos ser gladiadores do Senhor, mas nós temos que ter uma vida oculta, trancada com o Senhor. E não há dúvida alguma de que grupo de oração é lotado, as pessoas levantam a mão, mas o que mais necessita na nossa vida cristã, para nós nos mantermos fortes juntamente com o Senhor, é a vida de oração pessoal trancada no quarto, ou seja, a meditação dos mistérios divinos ou das verdades da fé. E a oração pessoal chega-se a ser mais importante do que a Eucaristia. Você está falando heresia. Quem disse isso é São Pedro Julião Eimard. E ele perguntava: o que é mais importante, a oração ou a Eucaristia? E botava uma interrogação e respondia: a oração. Porque ele dizia: como você vai entender o que é a Eucaristia se você não medita? E a palavra de Deus diz em Jeremias 48:10: maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. E justamente essa negligência são pessoas que não bebem da vida da graça, que não tem uma vida trancada no quarto. Ou seja, ela pode ler a palavra do Senhor, ela pode ficar até 5 horas lendo a Bíblia Sagrada. Se ela não pegar aquilo e verá fruto de meditação e de oração, não vai ter avalia e não vai ter
o propósito que o Senhor precisa para que nós tenhamos uma vida fecunda de oração. Em muitos lugares que eu tenho passado, eu pergunto para as pessoas se elas têm vida interior, se elas conseguem se trancar no quarto em oração, se ela tem pelo menos meia hora diária, e a resposta é quase que unânime que não. Aí nós vemos o quê? O que tira a pessoa da vida de oração são os pecados veniais. E não é nem confessado isso. E o pecado venial é como chumbo grosso na nossa alma, que vai nos arrastando para o mortal. E Santo Isidoro dizia: aquele que não evita o pecado venial, Deus não o ajudará a vencer o pecado mortal. E o que vai ajudar nós a evitarmos o pecado venial? E claro, um afastamento tremendo do pecado mortal, é a nossa vida interior. E não há dúvida alguma de que a nossa oração trancada com Deus no quarto resgata muito mais almas do que a nossa vida de missionária ativa. Eu quero dar um exemplo, tinha tanta coisa para falar, e se vocês quiserem, eu me disponho para vir dar uma formação só sobre vida interior, que é todinho baseado em cima deste livro, A Alma de Todo Apostolado, que foi prefaciado pelo Papa São Pio X, o último Papa Santo, e que falou que isso daqui é o melhor livro para que os apóstolos lessem para entender o mistério da vida interior. E um dos maiores exemplos que eu quero vos dar, de que a oração e o servo como vocês sabem que diariamente vem mísseis satânicos do inferno para acabar com o vosso ministério. Porque as pessoas que oram são os administradores de Deus aqui na face da terra. E muitas vezes nós caímos numa vida de tibieza, de ativismo. E eu costumo dizer por aí que tem muitos organizadores, mas poucos agonizadores. Por exemplo, diretor da renovação carismática, coordenador, eu ligo, eu marco encontro, eu vou buscar coisa para fazer a comida no retiro, e porque eu faço contato com tal padre, e porque eu faço contato com outro. E a pessoa, ela fica agitada, não se tem silêncio. E o bem-aventurado José Alamano dizia que a falta de silêncio dissipa o espírito, aparta da oração e arrebata o gosto das coisas celestes. Ou seja, Jesus Cristo mostrou a intensidade da necessidade do silêncio para se escutar Deus. Porque na vida contemplativa a alma se doa, na vida do apostolado a alma se dá, e nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Não adianta vir para o grupo de oração, pular, rolar, se você não tem vida de oração trancada no quarto. E muitas vezes as pessoas manifestam em grupo de oração que fica imitando o papagaio que pula, uma carência interior, e porque começar a se aparecer pelos outros. E você sabe que teve vários casos assim, de pessoas que estavam aqui no meio gritando, pulando, e que hoje em dia aí estão dando contra-testemunho e exaltando o poder do diabo, porque falava que era um Cristo, que em vez de ser cristocêntrico, era um egocêntrico, que se preocupava com as suas vontades, que queria aparecer, e está caído no lodo, na lama do pecado, e envergonhando o nome de Jesus. Sabe por que isso? Porque não tem vida de oração, porque não tem vida interior. E aquele que não tem vida interior é escravo do diabo e propaga as obras das trevas. Nós não podemos cair nessa armadilha, porque hoje em dia na igreja católica quase mais ninguém ora. É o que disse a Virgem Maria a uma vidente chamada Teresa Musca em 1951: no final dos tempos os cristãos que rezam serão pouco. E a Virgem Maria disse em Salete: as orações dos justos aplacarão a ira de Deus. E Satanás, sabendo do poder que a oração move, relacionado à misericórdia divina, ele tem liberado um ativismo no povo, ele tem deixado o povo estressado com trabalho, com conta para pagar, e quando a pessoa vai orar, ela não tem nem paz interior para achar o coração de Deus. Verdade ou mentira isso que eu estou dizendo? Alguém experimenta esses ataques? De muitas vezes entrar no quarto e não saber nem o que fala com Deus? Isso daí é propósito do anticristo. Por causa que se não tem oração, não tem santidade. O Padre Pio dizia: a santidade tira o pecado do mundo. E uma prova de que são as pessoas que oram, que detonam com os infernos, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela entrou na Ordem do Carmelo, porque ela achava que os padres eram tão santos, e eu, como não costumo ter muito respeito humano, nós precisamos vigiar com o que fazemos na Santa Missa. Esse Pai Nosso do trabalhador é totalmente antilitúrgico, eu não rezei isso. Na hora de fazer ação de graça, começa a dar recado de negócio de ambiente ecológico. 15 minutos o Senhor fica presente em você. É o seu momento de você fazer ação de graça, de adoração, de súplica, de misericórdia. E as pessoas ficam falando, claro, há uma necessidade intensa de falar sobre o aquecimento global, mas é uma rejeição com Jesus que dói o coração. E fica com essas músicas antilitúrgicas aparecendo forró na missa. Cadê o profeta para se levantar e falava, vamos parar com isso daí? Porque não leu o novo documento do Papa? Isso daí é querer tirar a vida interior, porque quer transportar o Calvário para um baile de forró. Está amarrado em nome de Jesus.
Está amarrado, né, pai? E ela entrou lá no Carmelo. E o que faz esses santos escondidos? Eles têm as mãos sobre os dedos do teclado da misericórdia divina. Nós não sabemos por que a igreja católica não entra em decadência total. Nós não sabemos por que a maçonaria não consegue atingir no vértice e levar a apostasia à cristandade inteira. São por causa dessas pessoas que oram. Santa Teresa d'Ávila converteu 10 mil protestantes numa oração fervorosa de dentro do Carmelo. Um bispo dizia: me auxiliariam muito mais 10 carmelitas a rezar do que 20 missionários a pregar. Por quê? Porque a oração vai na essência da causa. Você não precisa ir no Japão para converter uma alma. Basta você suplicar a misericórdia do Senhor e pedir que a palavra atinja um missionário e ganhe o coração de um pecador empedernido que possa ir para a vida da graça. Mas há um engano muito grande hoje, de pessoas que ficam num ativismo terrível, de que ficam, vão para lá, vão para cá e não conseguem ter a vida interior. E sabe o que acontece? Satanás libera um espírito do engano tão terrível que a pessoa acha: nossa, meu ministério é poderoso, porque eu sou um servão, porque está todo mundo convertendo. Na realidade, é uma venda nos olhos. Por quê? Porque a palavra do pregador, do intercessor, que não tem vida interior, é inexpugnável. Ela não atinge, ela não produz aquele fruto que você vai num canto, a pessoa converteu e você volta 20 anos depois, ela está produzindo fruto. Ela converte um pouquinho de tempo. É verdade, gente, não é duradouro não. E nós precisamos ter atenção com isso. Quando foram querer levar o profeta Daniel para a cova dos leões, ele preferiu morrer do que ficar um dia sem orar. E tem inúmeras pessoas, mesmo no meio católico, que ficam meses sem se trancar no quarto com Deus e já não tem nem peso de consciência. Olha só, Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Sabe por que Satanás tem medo da oração? São João da Cruz dizia: o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. O Espírito Santo aqui vai cair, vai liberar uma oração, o inferno vai ser dizimado aqui, em nome do Senhor dos Exércitos. Como que Padre Pio fez para sequestrar o inferno? Quantas missões aquele homem fez? Ele não saiu de São Giovanni Retondo. E quando um dia chegaram para ele e disseram: Padre Pio, calma, Deus vai te dar 1/3 da humanidade. Ele falou: o que eu vou fazer com 1/3? Eu quero a salvação do mundo todo. Orava e sofria. E ele mesmo dizia: nos livros nós procuramos a Deus e na oração nós encontramos. Nós precisamos aplacar a ira de Deus e é trancado no quarto. Eu queria ensinar o método de oração carmelita aqui, não sei nem se vai dar tempo. Mas uma das verdades dos nossos dias, escutem isso que eu vou falar para você. O Deus das obras, as obras de Deus não podem ser trocadas pelo Deus das obras. Entenderam? As obras de Deus não podem ser trocadas pelo Deus das obras. Ou seja, a obra de Deus é evangelização. Para fazer evangelização eu preciso sair. Eu vou no retiro. E para fazer um retiro eu preciso fazer ficha, eu preciso ligar. Aí as pessoas chegam no retiro, eu fico tão nervoso. Elas mandam florzinha, mandam um bilhetinho: Jesus te ama, que não sei o que lá. E gasta dinheiro com cartolina. Tudo bem, é bonitinho. E aí, mas e a oração? E a adoração? E a vida interior? Não, irmão, porque eu tive que convidar tal pessoa, eu tive que ir com o casal piloto de carro tal, e não dava tempo para orar, porque eu tenho família, eu tenho meus filhos, eu tenho escola. Mas na realidade a gente fez com uma boa intenção. São Pedro, Julião e Mar falou: de boa intenção o inferno está cheio. Nós precisamos de oração para pelo menos se salvar. Quanto mais para fazer a obra da evangelização. Mas uma coisa é verdadeiro: iniciar é fácil, agora eu quero ver perseverar, porque tem uma palavra que toca muito o meu coração. Lembra-te de que só é duradouro aquilo que se renova todos os dias. Faz um propósito, como diz Teresa d'Ávila, com uma determinada determinação, e começa a marcar no seu dia horários para você começar a orar trancado no quarto, para ninguém vir te incomodar. As portas do inferno vai se abrir de uma maneira tal, e você vai ver como que o inferno detesta uma pessoa que reza. Você vai ver como uma pessoa que tem metas, que administra o tempo, porque São Bernardo dizia: tudo aquilo que não é feito para Deus é tempo perdido. E os santos, eles amavam tanto o seu tempo, que São Luís Gonzaga, antes de cada ação, dizia: do que isso me vale para a eternidade? Então nós precisamos de ter uma vida trancada com Deus, porque no momento da tribulação, a pessoa que não tem vida interior, ela se queixa toda desanimada.
O inferno está se levantando, as lutas estão me rodeando. O homem de oração, ele passa por isso. Mas você vê um contraste entre aquele que tem uma vida interior guardada de silêncio e de oração. Falando que não pode vir para o grupo de oração gritar, não, tem que vir mesmo. Mas se você não tiver a sua intimidade com você, com Deus, no teu quarto sozinho, não dá. Se o próprio Deus mostrou nesse evangelho de Marcos, antes dele pregar, ele fez o quê? Ao amanhecer, ele foi se trancar com Deus no monte. Depois da pregação, o povo vinha atrás dele, o que ele fazia? Ia se trancar sozinho. Já percebeu quando você vai para a missão, quando você vai interceder, algum retiro que você vai, depois que termina a enxurrada de legião de demônios que vem contra você? Por quê? Satanás quer roubar os frutos. E nós precisamos ter essa vida interiorizada, com Deus trancada, porque todas as pessoas, amigos meus, colegas, vizinhos, que caíram foi por causa disso. Isso é na realidade que eu estou querendo dizer para vocês, a meditação dos mistérios divinos. E o que vem a ser a meditação? Eu vou fazer uma leitura aqui, em cima de Santo Afonso Maria de Ligório, que é o doutor da oração. Esse homem ele era tão disciplinado que ele rezava 8 horas por dia, batido. Só que ele era um bispo. Você é pai, mãe, consagrado. Se você tiver meia hora de oração dedicada por dia, meia hora de Santíssimo, o estudo da palavra, mas diariamente. Porque começa é fácil, gente, mas depois vai relaxando. Não pode deixar o demônio fazer isso, não. Não pode deixar a carne começar a mandar, não. Você vai ver como a sua alma vai começar a produzir fruto. Você vai ver como que negócio de fofoca, de intriga em grupo de oração vai sendo exterminada. Porque na meditação o Espírito Santo mostra tudo isso que nós temos que aniquilar. Você vai ver que como a inveja começa a ser surrada pelo sangue de Jesus. Você vai ver como nós começamos a ser mais caridosos com os nossos irmãos. O desejo intenso de salvar a alma para Jesus começa a brotar da profundidade da nossa alma mesmo. Quem, Marcelinho? O maior fruto, eu estou falando da oração mental. Claro que tem a oração vocal também. Mas aqui diz, o maior fruto da oração mental é fazer-nos pedir a Deus as graças necessárias, a perseverança e a salvação eterna. Sempre em primeiro lugar, buscar a salvação. Porque ninguém pode querer salvar os outros se não tem a certeza de que a sua alma está guardada no sangue de Jesus para a salvação eterna. Esse é o principal motivo porque a oração mental é moralmente necessária para se conservar a graça de Deus. Pois se a alma não se recolhe no tempo da meditação para pedir os auxílios necessários à salvação e à perseverança, não o fará em outro tempo. Porquanto fora da meditação não se pensa em pedi-los, nem mesmo se pensará na necessidade que há de pedi-los. Então, ou seja, primeiramente para você ter a sua salvação. E Santo Afonso dizia, um dia sem meditação é um dia perdido. Um dia perdido. Eu queria falar sobre exame de consciência, sobre reflexão, mas eu quero ficar só nisso hoje, porque é isso que o tempo permite. Agora, eu quero dar um exemplo de São Bernardo, que vai nos mostrar uma coisa muito bonita aqui. Para chegarmos à perfeição, dizia São Bernardo, quem quer ser perfeito como o Pai é perfeito aqui, levanta a mão. Temos que ser, Mateus 5,48. Temos a necessidade da meditação e da petição. Pela meditação vemos o que nos falta. Ou seja, você entra no quarto, convida o Espírito Santo para entrar e a sua alma vai começar a trabalhar. Qual que é o melhor livro para se fazer a meditação? A Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura. Aí, por exemplo, você se tranca lá no seu quarto e você quer fazer uma oração, aí você vai como servo do Senhor e pega a videira e o salmo. João 15, vamos dar um exemplo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Aí você abaixa a sua cabecinha e você falava, Jesus Cristo está me convidando a estar grudadinho nele. Por quê? Porque se eu não estiver grudadinho dele, o Pai vai me cortar. Aí você pergunta, eu tenho estado grudado em Jesus? Tudo na sua meditação em silêncio. O que é estar grudado em Jesus? Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, é ter o pensamento cativo no céu. Santo Antônio Maria Clarete dizia, para você se salvar, você tem que ter a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. Você tem que estar grudadinho em Jesus direto. Aí ele continua, e podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Bom, Deus está me podando nisso, por quê? Porque às vezes eu sou meio fofoqueiro, e Deus me deu uma prova através de um profeta que falou, santifica a tua língua e lava a tua boca com incenso. Deus está me não está cortando, Ele está podando. Deus está me podando através de uma circunstância na minha família, que eu fiz alguma besteira e alguma coisa assim, e apareceu alguma falha minha. Ou eu fiz um cambalhaço lá no meio da igreja, eu vinha ser exortado, Deus está me podando, não está me cortando. Filho, se santifica. Aí você começa a ver no seu interior, o que Deus tem que podar para você.
A meditação é a primeira parte. O Espírito Santo, ele vai mostrar a tua necessidade. Aí você vai continuar lendo. Vós já estáis puros pela palavra que eu vos tenho anunciado. Senhor, será que eu estou puro mesmo pela tua palavra? Os teus discípulos estavam, mas eu estou. Senhor, eu tenho cometido adultério no meu coração. Eu tenho visto, eu vou no grupo, sabe, Senhor, mas eu tenho uma lasciva agarradinha em mim. Eu até prego, mas enquanto eu fico dando em cima de menininha, e porque o marido da moça ali é bonitão, eu fico desejando ele. Aí de vez em quando eu vou no MSN, no Orkut, e tem umas meninas com o peito bonito, eu quero dar uma olhadinha. Se você não está puro, você pede a pureza para o Senhor. Essa é a primeira parte. É a consciência tua que vai ser exposta pelo Espírito Santo. Permanecerei em mim, eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí você se examina, eu tenho dado os frutos? Aí quem conhece a Bíblia vai lá em Gálatas 5:20 e começa a ver caridade, amor, esperança, benevolência. Senhor, eu tenho dado esse fruto? Primeira parte da meditação é o quê? É o que o São Bernardo está dizendo aqui. Temos necessidade da meditação, da petição. Pela meditação vemos o que nos falta. Ou se você pregar o Evangelho de João 6 e se ler sobre a Eucaristia, Jesus falando que Ele é a carne, que Ele é o alimento de imortalidade, você, nossa, que bonito, o Senhor está mostrando que é o Cordeiro, que dá alimento para a igreja, que é a Eucaristia, por isso eu não posso ser um cristão protestantizado, eu tenho que ser um católico autêntico, eu não posso colocar a Virgem Maria de lado, porque ela que me ensina a adorar a Eucaristia. Eu tenho adorado? Eu tenho buscado Jesus sacramentado? Não sei, irmão, mas na realidade a meditação você tem que começar aquilo que está te pegando pelo pecado, para você cortar o mal pela raiz. Mateus 3,10, o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada ao... Então nós já temos que começar a ver pela meditação como está a nossa vida de pecado. Aí depois vem o quê? Pela súplica recebemos o que nos é necessário. João 15:5, Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Aí você vai falar o quê? Senhor, perdão, Senhor, porque muitas vezes eu tenho estado no ativismo e eu quero fazer a obra sem recorrer à tua misericórdia. Muitas vezes eu nem oro direito, e quando oro são palavras que são jogadas aos ares. Senhor, e agora? Momento da súplica. Envia-me um espírito de oração, Senhor. Envia espírito de contrição, Senhor. Coloca a responsabilidade no servo, Senhor. Não, eu não posso deixar de ir na intercessão quando tem um futebol na televisão. Eu não posso deixar de ir na intercessão quando eu quero assistir capítulo X de tal novela ou tal programa. Não, Senhor. Eu tenho que ser um servo responsável. Envia sobre mim o Espírito Santo. E sabe o que vai acontecendo? Através da meditação você vai se tornando santo. E quando você vai se tornando santo, você vai esperando o céu sendo aberto para você, querido. Teresa d'Ávila dizia: sem meditação, oração e a reflexão, o que nos estimulará a amar o Senhor? Nada. Não tem como. E eu vou em missa de cura, de libertação, e vejo o grupo de fogo, e as pessoas sempre caindo no mesmo pecado, sempre na mesma vida, não conseguem progredir espiritualmente. Filipenses 3,16, contudo, seja qual for o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Santo Antão diz: para o cristão que não progrediu espiritualmente, a aparição do Senhor para este será o dia de sua condenação. Lembra a parábola dos talentos? Acho que é Mateus 25,14. Recebeu 5 talentos, depois 2 talentos, 1. O outro produziu fruto, deu 5 mais. O outro deu 2 a mais. O outro que não produziu, Jesus falou que esse servo vai para o quinto dos infernos. Quem quer ir para o inferno aqui? Levanta a mão. Não, Cida. Lá não é para você, você não tem vocação para lá. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Quando eu fui na minha diretora espiritual, ela catou meu dia e colocou tudo no horário, tudo disciplinado. Tem dias que não é difícil por causa da minha vida missionária, mas a maioria dos tempos que eu estou em casa eu procuro cumprir. Acorda às 6 horas da manhã, vai para a missa, primeiro terço, assiste a Santa Missa, comunga, ação de graça. O monte que está aqui não fez ação de graça na missa. Você recebeu Jesus no seu coração, sabe o que você fez com ele? Deixou ele carente da sua atenção. Faz ação de graça, 15 minutos no mínimo. São Luís Maria Grimond de Montfort disse que não trocava meia hora de ação de graça por 1 hora de céu, porque lá ele não vai poder comungar, e aqui ele tem Eucaristia todo dia. Depois, 1 hora de adoração ao Santíssimo, 1 hora de adoração, volta para casa rezando outro terço. Trabalho manual em casa, varrer, limpar quarto, banheiro. O trabalho santifica. No Antigo Testamento é maldição, mas Jesus dignificou o trabalho, porque ele trabalhou. Hoje é dia de São José, graças a Deus.
Depois disso, coroinha de Nossa Senhora, antes do almoço, exame de consciência. Exame de consciência é poderoso, o demônio tem pavor do exame de consciência. Ele tem mais pavor do exame de consciência do que silício, sentada no monte. Sabe por quê? O exame de consciência vai te tornar santo. Eu me sento. Acordei 6 horas da manhã, fiz as minhas obrigações. Fiz bem ou fiz relaxado? Cometi algum pecado? Falei mal de alguém? Olhei para alguma mulher com indecência? Fofoquei, julguei? Destruí alguma pessoa com a língua? Não amei a Deus sobre todas as coisas? Se não fez isso, ato de arrependimento no exame de consciência se fez, louvado seja Jesus, que tem manifestado a sua misericórdia, e agradeço a Deus pela minha vontade própria, porque se eu também não quiser buscar o Senhor, eu não vou. Então muitas vezes vai, come, almoça, aí um pouco mais à tarde, eu estou passando um pouco do que a minha diretora passou para mim. Aí um pouco mais à tarde, faz a sua oração pessoal, 1 hora, não pode 1h30 não, para você é uma, porque você é indisciplinado. Você tem que ser colocado no redil, minha diretora fez isso comigo. Não pode mais de 1 hora, tem que ser 1 hora batido. Porque eu falei, mas quando tiver gostoso, quando tá gostoso você quer consolação, né? Mas quando a sua alma tá árida, você não quer ficar nem 1 minuto. Ela foi me pegando assim, ó. A minha diretora espiritual é uma carmelita trancada há 30 anos. Minha não vê a cara do dia, só reza o dia inteiro, então sabe o que fala. Eu estou passando para vocês por quê? Porque eu estou percebendo que está faltando vida interior na igreja. E Satanás vai começar a debulhar um monte no tempo da crise espiritual. Quem não tiver alicerçado na vida interior vai ser derrubado que nem bastão no boliche. Aí depois ora, aí eu tenho meu tempo para fazer uma caminhada ou qualquer outra coisa, ou cuidar das minhas coisas, fazer serviço de banco, mais 1/3, o estudo da Sagrada Escritura, preparo alguma pregação, à noite mais 1/3 e fecho o dia com o exame de consciência do dia inteiro. O que eu fiz até agora? Pequei, amei, fiz um ato de caridade, li a Sagrada Escritura, fui fiel aos meus propósitos. Através disso você vai ver que a sua alma vai se consertando. Vai se consertando. Quando você chegar no grupo de oração, você ora com a consciência livre, você começa a gritar, pular, bater no teto, sem acusação interior. Você fala, eu estou fazendo isso pela graça do Senhor. E sabe o que mais acontece ainda? Pode aplaudir. Sabe o que mais acontece ainda? Sabe o que acontece ainda de mais agraciado que tem? Quando nós vamos fazer a oração vocal cheia de vida interior, nós não lançamos palavra nos ares. Você ora de acordo com o teu pensamento. Quantas pessoas que vão na missa, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus. Aí quando vem a prova, o que é isso? Isaías 29:3, este povo tem me buscado com o lábio, enquanto o coração está longe de mim. Quem tem vida interior, ora com a mente e com o entendimento. E o que é a oração? Dizia Santo Tomás de Aquino, a oração é a elevação da mente a Deus. A mente é o lugar onde o paraíso tem que estar fixado. Por isso que São Jerônimo dizia que a mente vazia é a oficina do diabo. É aqui na mente que nós nos adentramos nos mistérios divinos. Entenderam, igreja? Eu queria falar mais sobre isso, porque é uma necessidade muito grande. Mas eu acho que o Espírito Santo pode trabalhar um pouco. E eu vos exorto, como sempre, este livro aqui deve custar menos de R$15. Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina maravilhosamente como chegar à oração, mas a vigilância total. Teresa d'Ávila dizia que quando o demônio vê uma alma fazendo progresso espiritual, ele convoca o inferno inteiro para tirar essa alma da presença do Senhor. E na parábola do semeador, quando fala os espinhos, significa as aflições, problemas familiares, problemas financeiros, saúde, perseguição, as tentação interior pior que tem. O cara casado, o santão, começa a ser debulhado no adultério, começa a ter sonho erótico, começa a ser caluniado. Por quê? O demônio vê que você está produzindo espiritualmente. Ele quer te lançar no mar de aflição para quê? Para você virar tíbio na oração. E você sabe que para você ser aprovado, você tem que ser provado. E Atos 14:22, Paulo exortava os discípulos a perseverarem na fé, dizendo que haveremos de passar por muitas tribulações para entrar no reino do Senhor. E toda vez que nós vamos por esse caminho, nós vamos passar por esse caminho de provação. Mas depois, quando a nossa alma ficar tão alicerçada em Deus, a tua vida já está tão impregnada de espírito de vida interior, que é o livro das 7 moradas de Teresa d'Ávila, ela diz que quando você está progredindo, está na 4ª, 5ª morada, o diabo não consegue te pegar mais para trazer de volta para a primeira. Já aconteceu isso com você? Você está assim, ó, na graça, um turbilhão, ora, acorda orando e tal, 1 mês no fogo. Você fala, nossa, nunca mais eu saio disso, eu vou para o Santíssimo, eu fico assim olhando para ele, não tenho vontade de sair mais, quero ler a palavra de Deus e tal. Aí do nada você começa a perceber, nossa, eu estou declinando.
Cadê aquele primeiro amor? Cadê aquela vida de oração? Nossa, tá sumindo. Perde o temor de Deus, alguns pecados já não começam a ser mais pecado, fala com facilidade mal dos outros, começa a assistir qualquer programinha de televisão, tá numa rodinha, bom, também não é tão pecado assim não. Já aconteceu isso com alguém? De você ver que você estava tão poderoso na graça e começa a dar um negocinho assim? Aconteceu ou não com alguém aqui? Já aconteceu comigo, irmão, eu não tenho vergonha de falar não, filho. Só com quantos aconteceu? Que mentira! Que mentira, mentira é pecado. Sabe o que é isso daí? É a reunião do inferno para te tirar da vida interior. O que é necessário? Uma determinada determinação, como dizia Teresa d'Ávila. E a oração não é somente o convite do Espírito Santo, vem orar não. É ato de vontade. É ato da vontade humana. Se você ficar o dia inteiro, muitas vezes Deus não vai ficar te gritando, não, vem rezar. Você tem que falar, eu preciso orar agora. É ato da vontade. Quantas vezes que você não quis ir trabalhar de manhã? Já aconteceu de você estar cansado na cama? Ah, isso já quer... Levanta a mão, quem já aconteceu isso? Ah, agora é quase todo mundo, né? Você teve que trabalhar? Teve, né? Mas você estava com vontade? Não tem dia que a oração é agonizante, parece que Deus está irado com você, você vai orar, parece que Ele está com a mão assim para destruir você? Uma barra de aço no céu? É esse tempo que o Senhor forja a tua alma, porque o bem-aventurado José Alamano diz que um dia de aridez espiritual consola mais do que um mês com consolações e gozo do Espírito Santo na alma. Ou saiba, quando você estiver com aridez espiritual, é Deus querendo te levar para o deserto, para fazer você um homem e uma mulher de têmpera, para vencer o diabo, amém? Levanta aqui agora e vamos começar a pedir o espírito de súplica aqui e a graça de sermos homens e mulheres de vida interior. Só primeiramente eu quero começar num apelo de arrependimento aqui agora. Eu não sei se o Senhor te chamasse agora no tribunal e fosse te pedir os talentos, como que você acha que você ia se portar na presença do Senhor, igreja? Os 5 talentos que Ele te deu, ou os 2 ou 1. Mas eu não tenho dom de nada. E se você sabe lavar um banheiro lá no meio do retiro e não quer lavar? Ou se Deus te deu 5, cantar, pregar, interceder, escrever, não sei. Ou se te recebeu o talento, você está usando o seu talento de Deus, ou você está lento. Caiu no chão fulminado morto agora, que nem o irmãozinho aí de vocês que morreu aí, ó, servo do Senhor, foi para o tribunal de Cristo. O Senhor vai colocar as mãos e vai exigir os talentos, porque a parábola diz que isso é no dia do juízo. Como estaria a sua condição de servo agora? Você tem colocado Jesus em primeiro lugar na tua vida? Ou você serve Ele por conveniência? Você tem andado na santidade que o Senhor pede? Ou você está apartado numa vida miserável de pecado que pode levar você à condenação? Mas, se tiver arrependimento, quem vai continuar no inferno é o diabo, porque você tem a graça da salvação. Aleluia. Eu não sei como está a tua vida. E se você achar que está bom, eu tenho uma coisa para falar, está bom de melhorar. Porque o dia que nós estamos bom, é o espírito de orgulho que está infiltrado em nós e nós levamos uma queda de Jesus, porque Ele não suporta o orgulhoso. Então, Pai, agora em nome de Jesus, eu peço que o Espírito visite a nossa consciência aqui agora neste momento. E eu já quero começar pedindo perdão por mim, Senhor, porque tantas vezes, Senhor, eu coloco algumas coisas na Tua frente, Senhor. Muitas vezes eu fico a mais no telefone, muitas vezes eu estou lá na internet, as pessoas querem conversar comigo, eu tenho que orar e muitas vezes eu fico dando atenção. Então eu já quero começar a pedir perdão, Senhor, por muitas vezes estar na companhia dos homens, e quando eu tenho que fazer minhas coisas espirituais eu negligencio. E perdão, Senhor, porque muitas vezes o Senhor nos convida a sermos mais santos e nós somos menos. Não porque o Senhor não dá graça, mas porque nós não correspondemos. Então eu quero pedir perdão, Senhor. Eu quero pedir o derramamento do Teu sangue, porque eu sei que a salvação das almas foi graça Tua na cruz, mas o Senhor convidou-nos a ser colaboradores Teus, Senhor. Então nós pedimos perdão por nossa negligência na oração, por nossa tibieza, por nosso relaxo. Oh Senhor, em nome de Jesus, pela intercessão de Maria, nesse mês de maio, que nós possamos ser como a Virgem Maria, a Virgem do silêncio, mas constituída patrona e mãe da Igreja Universal, como São José, que não muito falou, mas muito orou, e também é padroeiro da Igreja Católica, Senhor. Como servos, nós queremos a graça, Senhor, de ter uma vida mais sagrada, Senhor, de ter uma vida mais santa. Então nós começamos a santificar os nossos sentidos para Ti, Senhor, através desse ato
ato de arrependimento, Senhor, através desse ato de súplica de misericórdia. Santifica os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés, Senhor, os nossos lábios. Nós não queremos mais ser fofoqueiros, Senhor. Nós não queremos mais dar com a língua no dente, Senhor. Nós não queremos ter o coração dominado pela inveja, Jesus. Nós não queremos, Senhor, ser portadores da ira do demônio. Nós não queremos disseminar o joio na comunidade, Senhor. Nós não queremos assistir coisas impuras na televisão, não. Nós queremos sim, Senhor, sermos santos. Nós queremos adorar o Santíssimo. Nós queremos participar da missa com devoção e adoração, Senhor. Nós queremos ser Mariano Roxo, Jesus. Nós queremos nos prostrar na Tua palavra. Nós queremos dar mais atenção para os nossos maridos, os esposos para suas esposas, muita oração para ser um esposo santo, uma esposa santa, para dar uma bela educação para os seus filhos. O Senhor me revela que tem pais aqui que está deixando a nova era engolir os seus filhos, e futuramente você não vai poder chorar e reclamar do Senhor, porque foi consequência de uma má educação para os seus filhos. Santifica o teu namoro, jovem. Senhor, nós queremos ser santos, nós queremos ser piedosos, Senhor. E o nosso exemplo é fundamental para a salvação das almas. Eles precisam ver em nosso caráter impresso a beleza da Tua santidade. E por isso que nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria um derramamento de fogo e avivamento aqui nesse lugar agora. Mãe Santíssima, nesse mês de maio, abre o céu, envia o Espírito Santo sobre esta comunidade, sobre este servo, e começa a liberar fogo do Pentecostes em nossa alma. Imagem de Deus, levanta a mão para o céu e clama um avivamento sobre a tua vida, clama restauração sobre a tua alma, clama um novo batismo no Espírito. Pai, nós queremos ser santo. Derrama sobre as nossas vidas um dilúvio do Teu sangue, um dilúvio do Teu Espírito. Detona as portas do inferno, amarra o demônio, derrota o gigante. Levanta-nos com poder, levanta-nos com honra e com glória. Penetra no Santo dos Santos e reclama a santidade para a tua vida. O mínimo que nós possamos ser é santos.